Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre os recursos naturais do nosso planeta e de que forma que isso influencia no meio ambiente. O que será que está acontecendo com o nosso planeta com o consumo das pessoas? A gente já sabe que ao longo da história dos seres humanos, as pessoas foram utilizando diferentes materiais encontrados na natureza para produzir os seus utensílios, para garantir as suas necessidades, né? E esses materiais foram mudando ao longo do tempo até que se chegou ao que a gente tem hoje, né? As pessoas foram criando meios de sobrevivência. Então, elas precisaram caçar, precisaram fazer abrigos, ferramentas, meios para registro, para arte, para escrita, fogo para se aquecer, para se sentir mais seguros, para se defender, a coleta de frutos e frutas na natureza para alimentação. E ao longo do tempo, tudo isso foi se desenvolvendo mais, né? A tecnologia foi avançando e as pessoas foram mudando os materiais e os usos, foram criando novas formas de fazer os produtos e de criar utensílios, ferramentas, as casas, as construções mudaram bastante também. Se inventaram coisas muito importantes, como, por exemplo, a roda. E um fato muito importante foi a criação da agricultura, o desenvolvimento da agricultura, porque a partir desse momento as pessoas conseguiram plantar o que elas iam comer, então elas tiveram garantido o seu alimento, e isso fez com que as populações aumentassem, as pessoas tivessem mais filhos e as populações fossem crescendo cada vez mais até chegar no mundo superpopuloso que a gente tem hoje. Todos esses materiais e ferramentas, eles vêm da natureza, através dos recursos naturais. Tudo vem da natureza para fazer os objetos, as ferramentas, os materiais, as construções, tudo que a gente tem hoje. Em algum momento esteve na natureza. E aí, passou ou não pela indústria, né? Alguns materiais são mais artesanais, menos processados, alguns mais processados e industrializados. Mas tudo em algum momento veio da natureza. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns recursos naturais que existem no nosso planeta, no meio ambiente. Enquanto eu vou apresentando eles, eu gostaria que vocês fossem pensando aí o que é feito através desses recursos aqui. E a gente vai conversando mais sobre isso ao longo dos dias, né? Um dos recursos muito importantes é o sol, que além de trazer a luz e o calor, ele também pode ser fonte de energia para as pessoas. Existem várias formas de utilizar a energia do sol. Vocês conhecem alguma? As florestas, todos os vegetais que tem nas florestas e os vegetais que tem no mundo de modo geral, eles são importantes para a nossa vida e através deles a gente faz diversos materiais, usa diversas partes das plantas e pode produzir muitas coisas. Por exemplo, o papel, né? O papel é feito através da madeira. Vocês conhecem mais coisas que são feitas com a floresta, com as plantas das florestas? O ar é essencial para a nossa vida, a gente precisa dele para respirar. Mas vocês sabem se existe mais alguma forma de energia que vem através do ar? O solo. O solo é muito importante porque além de ser o chão que a gente pisa, a gente pode usar o solo de muitas formas. E como eu já falei, a agricultura, que foi um desenvolvimento muito importante da humanidade, ela depende do solo e dos nutrientes que tem ali, né? De que outras formas a gente utiliza o solo? Os minerais e as rochas, que podem estar no solo também, né? Eles são utilizados de muitas formas para as construções, para fazer metais. Vocês conhecem coisas que são produzidas através de metais e rochas? Minerais e rochas? A água
Sem a água, a gente sabe que não existiria vida, né? Mas a água também é utilizada de várias outras formas. Existe uma forma muito importante que é utilizada a água atualmente, que são as usinas hidroelétricas. Vocês sabem para que servem as usinas hidroelétricas? Qual a importância delas? Todos os dias, quando a gente liga algum aparelho na nossa casa, quando a gente acende a luz da nossa casa, a gente tem que lembrar que para isso são utilizados muitos litros de água nas usinas hidrelétricas. E os animais, que também são um recurso, né? O que a gente usa dos animais? Que tipo de material a gente retira dos animais e que tipo de produto a gente faz com esse material animal? Vocês têm alguma ideia? Então, ao longo da nossa história, esses recursos foram sendo transformados em materiais. Por exemplo, do recurso floresta se fez o material madeira. E esses materiais foram sendo utilizados para fazer as coisas. Mas, há algum tempo atrás, não tanto tempo, mas algum tempo atrás, as coisas, os objetos, os produtos, eles eram feitos de formas mais naturais, utilizando esses recursos da natureza de uma forma mais bruta e menos industrializada. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de coisas que a gente ainda usa hoje, mas que hoje a gente usa eles de uma forma mais industrializada. A gente usa outro material para produzir esses objetos. Panelas. As panelas eram feitas de barro, principalmente. E hoje em dia a gente quase não utiliza mais panelas de barro, né? Pratos de cerâmica, talheres de metal, potes de vidro, garrafas de vidro, tudo isso que antes era feito de um material, de um recurso da natureza e de um material pouco processado e que era reutilizável, hoje em dia muitas dessas coisas elas são feitas de plástico. E o plástico é um material descartável, né? A gente geralmente utiliza e joga fora. Tanto potes quanto pratos, copos, talheres, garrafas, por exemplo, as garrafas PET de refrigerante, de água. Antes tudo isso vinha em garrafa de vidro, que a gente podia reutilizar. Hoje em dia, elas são garrafas PET de plástico que são utilizadas e então jogadas fora, né? Os móveis também eram feitos mais de madeira bruta. Hoje em dia, muitos móveis não são feitos mais de madeira, eles são de materiais que foram bem industrializados. Sacolas e saquinhos, né, de modo geral. Hoje a gente usa muita sacola plástica. E isso também gera muito lixo, enquanto que a gente pode utilizar sacolas de tecido, que você pode usar várias vezes, né? Levar ao mercado, levar à feira e utilizar muitas vezes por um longo tempo, porque o tecido é um material bem resistente. Baldes, utensílios da casa de limpeza que antes eram feitos de metal ou de vidro, agora são de plástico. Cestos também, né? Antes eram feitos de materiais, fibras das plantas, né? Hoje já são feitos na maioria das vezes de plástico, de EVA, de silicone. Plantas medicinais que a gente deixou de utilizar e elas estão à nossa disposição na natureza e fazem muito bem para a gente. E a gente, além de utilizar os medicamentos que são mais prejudiciais para o nosso organismo, ainda prejudica mais o ambiente, né? E uma coisa bem importante são os brinquedos. Os brinquedos, há pouco tempo atrás, eles eram muito feitos de madeira e de materiais mais naturais. E hoje em dia, a maioria dos brinquedos é feito de plástico. E as construções também mudaram bastante, né? Também eram feitos de materiais mais naturais e hoje já são feitos com materiais bem diferentes. E tudo isso, gente, acarreta em uma quantidade de lixo imensa que não fica na nossa casa, né? A gente manda para o caminhão do lixo e do caminhão do lixo vai para os aterros sanitários, para os lixões e eles ficam lá, porque esses materiais industrializados, eles não se degradam na natureza. Eles demoram muitos e muitos anos, né? Por exemplo, o primeiro brinquedo que foi fabricado de plástico até hoje não foi decomposto na natureza, ele ainda está lá. Então, ele ainda é lixo. E tudo isso prejudica os animais,
as plantas, as águas, os rios, os oceanos. E esse material ele vai se desmanchando, mas ele, como eu disse, ele não se decompõe, ele se desmancha em pedacinhos pequenininhos. São os microplásticos. E tudo isso pode chegar na gente ainda através da água que a gente bebe, né? Da água que a gente toma banho, o que pode causar algumas doenças, como por exemplo o câncer. Existem estudos que dizem que esse tipo de material pode causar um câncer na gente. Outro recurso natural importante são os combustíveis fósseis. Vocês já ouviram falar no petróleo? O petróleo é esse material preto, dessa camada bem abaixo do solo e que geralmente está abaixo dos oceanos. Esse material é utilizado para inúmeras produções atualmente e ele teve um interesse muito grande da parte dos grandes empresários, das pessoas muito ricas do nosso planeta, que queriam ganhar mais dinheiro e viram no petróleo uma grande oportunidade. Através do petróleo, muitos materiais são produzidos e muitos produtos através desses materiais. Um dos materiais é a gasolina, que a gente usa para abastecer os nossos automóveis. Então, ela é importante, né? E pense na quantidade de gasolina que deve ser produzida, né? Para abastecer todos os automóveis que existem no nosso planeta. Outros tipos de combustíveis também são formados através do petróleo e muitas coisas também são produzidas através dele. Você já deve ter ouvido falar que o petróleo é usado para produzir alguns dos combustíveis dos nossos meios de transporte. Mas não é só isso. O petróleo está no asfalto que você pisa, na sola do tênis, na maquiagem das mulheres, na camisa do seu time, nas sacolas plásticas, nos brinquedos e, acredite, até no chiclete. Nós usamos tanto petróleo que hoje é difícil pensar na vida sem ele. Mas você sabe de onde vem o petróleo? Existem muitas teorias, e uma das mais aceitas diz que o petróleo surgiu de restos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares. Desde o tempo dos dinossauros, por milhares e milhares e milhares de anos, terremotos e vulcões soterraram esses fósseis, que foram se transformando até virar petróleo. Esse líquido preto e espesso ficou guardado em camadas, umas mais rasas, outras mais profundas, em terra firme ou debaixo do mar. E só uns 4.000 anos antes de Cristo, os homens passaram a usar o petróleo que ficava mais perto da superfície para acender fogueiras e tochas, pavimentar estradas, vedar barcos. Demorou muito tempo para que o petróleo fosse usado em grande escala pela humanidade. E isso só foi possível com a perfuração dos primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos em 1859. De lá para cá, as tecnologias para extração foram melhorando, com brocas potentes que ficam em torres de perfuração altíssimas. Como uma furadeira gigante, essas brocas ajudam a retirar o petróleo bruto das profundezas do solo. Parece difícil, e é mesmo. E o trabalho não para por aí. Ainda é preciso bombear o petróleo para fora da terra, uma fase delicada que pode causar vazamento no meio ambiente, afetando os animais, as plantas e o homem. Depois, o petróleo extraído é transportado por caminhões, barcos e tubulações chamadas de oleodutos. Ele chega às refinarias e lá pode ser transformado em diversos produtos. Gasolina, que serve de combustível para a maior parte dos automóveis do mundo. Óleo diesel. Querosene. Quer mais? Entre outros ingredientes, o chiclete é feito com borracha sintética e parafina, que também são derivadas do petróleo. Mas essa é só uma parte da história. Você já imaginou para onde vão os produtos que consumimos e que também vêm do petróleo? O petróleo que vira combustível acaba no ar sob forma de gases, que poluem o meio ambiente e causam o aquecimento do planeta. É bom lembrar que com o petróleo também se produz plástico, que faz parte de um monte de produtos que consumimos quase todo dia. E com o plástico é preciso tomar cuidado na hora de descartar, pois os produtos feitos a partir dele lotam os depósitos de lixo, entopem bueiros ou se transformam em pedaços minúsculos que se misturam com a natureza. Por isso, o plástico precisa ir para a reciclagem, para que não seja necessário gastar mais petróleo para fazer mais plástico. Tem mais, o petróleo é um recurso não renovável, ou seja, um dia vai acabar. A boa notícia é que algumas atitudes simples podem reduzir bastante o consumo de petróleo, que pode ser reservado para fazer produtos úteis que duram mais tempo.
ao invés de ser usado como combustível. Como ele está em quase tudo que se compra, procure usar o que você tem e até não dá mais para usar. Se você vai de carro para a escola, que tal oferecer uma carona para um colega? Em vez de comprar, pense em trocar brinquedos e até roupas que você não usa mais por coisas que você quer e precisa. Assim, você consome menos petróleo e preserva para produtos importantes hoje e no futuro. E isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca ter, sempre que possível, consequências positivas para cada um e para todos nós. E sabe como você pode entrar nessa e construir um futuro melhor? Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. Algumas pessoas dizem que utilizar o petróleo faria com que a gente utilizasse menos dos outros recursos naturais, por exemplo, a floresta, que a gente ia precisar desmatar menos a floresta. Mas a gente viu que a ganância das pessoas, a vontade de ganhar dinheiro dos empresários é tão grande que até hoje a gente continua usando todos os outros recursos mais o petróleo e cada vez as pessoas estão consumindo mais. Então, as florestas continuam sendo devastadas, as pedreiras para extrair os minerais continuam acontecendo, fábricas gigantescas muito poluentes, gasodutos, que é um outro combustível utilizado, ou um combustível do álcool, né, que ele é feito através de plantas da cana-de-açúcar, ele continua sendo utilizado mesmo existindo a gasolina. Então, quer dizer, o petróleo não resolveu o nosso problema, né? Vejam só essa matéria que eu encontrei, que é recente. Ela diz que 90%, ou seja, quase todos, os brinquedos fabricados no mundo são feitos de plástico, o que quer dizer que eles são feitos através do petróleo, utilizando o recurso petróleo. Isso tudo tem um impacto na saúde das crianças e no meio ambiente. Essa matéria, ela diz que algumas substâncias dos brinquedos de plástico são tóxicas para as crianças, podem fazer mal e podem causar diversos problemas de saúde, como asma, alergia, câncer e vários outros. Se estima que até 2030, 1,38 milhão de toneladas de brinquedos de plástico serão produzidos. Eu não consigo nem imaginar o que é tudo isso de toneladas, né? E que disso tudo, muitas toneladas, 582 mil toneladas dessas embalagens da caixinha onde vem o brinquedo vão ser descartadas. E a gente sabe também que os brinquedos não duram para sempre, então eles acabam indo para o lixo, né? O plástico não é um material tão resistente, né? Os brinquedos geralmente não são feitos de um plástico resistente, então eles acabam indo para o lixo. E a gente sabe que existem muitas formas de brincar, né, gente? Que são até mais divertidas do que ter um brinquedo de plástico, né? São coisas que a gente nem precisa comprar, que a gente tem na natureza, que a gente tem na nossa casa e que são muito mais divertidas. Então, a gente precisa pensar sobre o nosso consumo. Quando a gente vai comprar as coisas, a gente precisa pensar se isso que a gente está comprando vai ajudar a poluir o nosso planeta, a piorar a situação do ambiente, ou se esse produto foi produzido de uma forma legal, que vai prejudicar menos o nosso planeta. E tendo um planeta que está menos devastado, menos poluído, a gente também vai conseguir ser mais feliz, né? Vocês gostaram de conhecer a origem dos recursos naturais? A gente vai continuar essa conversa ao longo dos dias, mas por hoje é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!